nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Eita, noite bonita, menino, depois desse carnaval de chuva, mais raios e trovões, repangalejando, tal qual o meu belo girassol, resiliente, aguentando todo esse vendaval de ilusões e de emoções, seja como um girassol e gire ao redor de vários sóis em torno de sua vida. Vamos iniciando nossa noite com muita alegria e gratidão e vamos receber com muito carinho, mas antes, um parabéns atrasado para ela, a mais, Françoise Marie, ela como uma fênix feira de cinzas, isso aqui é uma fênix dourada. Bora iniciando nossa noite, estou igual o Milton Cunha, grande carnavalesco, um beijo para ele, ainda bem que adoro. Bora lá, vamos receber com muita alegria o nosso convidado, com muito amor e alegria e acolhimento, que é o nosso querido tio Neto, que irá apresentar sobre o tema, em torno da obsessão. Tio Neto quer dizer que se meu obsessor, ele tem TDAH, ele está com hiperfoco em mim ou obsessão? Olá, boa noite, gente, tudo bem? Uma alegria estar com vocês de novo, depois de algum tempo. Esse programa que é sempre muito agitado e sério ao mesmo tempo, né? Mas é com muita alegria que nós retornamos. Vamos falar um pouquinho de um tema que foi, inclusive, podemos dizer que foi um tema que nós tivemos agora no plantão de carnaval, no Lar dos Humildes. Nós tivemos 4 dias falando sobre a obra Aconteceu na Casa Espírita, né? Em que demonstra ali casos que diz respeito ao tema de hoje, que é a questão da obsessão, né? Nós vamos, como sempre, Kardec traz uma fundamentação teórica e também experiencial sobre esse tema, né? Em O Livro dos Médiuns, ele, lá no capítulo 23, ele classifica a obsessão como 3 categorias, né? Seria a obsessão simples, que é aquela em que a gente sofre a influência de um espírito obsessor ou de um outro encarnado também, mas essa influência ela não chega a ter uma força muito maior e a gente não percebe muito, não é muito fácil a percepção dessa influência sobre nós, né? Então esse tipo de obsessão ele não nos traz, eu diria assim, muitos problemas. Traz problemas, claro, mas numa dimensão, eu diria, um pouco mais reduzida. A segunda categoria que ele classifica é a fascinação. A gente nós sofremos a influência desse obsessor, acaba que iludindo, né? A gente se torna iludido nas mãos dessas pessoas, a gente se torna um joguete, melhor dizendo, nas mãos desse espírito obsessor. A gente acredita em tudo o que é falado para a gente, né? Acredita em falsidades, não reconhecemos a influência negativa no nosso ser, nos afastamos das pessoas, as pessoas, quem tentar nos avisar sobre esse assunto, a gente acaba aqui se afastando porque acha que a pessoa não compreende a gente, nós estamos sempre com a razão, né? E uma terceira categoria é a subjugação, que essa é a mais séria, né? Que o espírito obsessor controla a vontade da vítima. Eu vi uma experiência no Lar dos Humildes mesmo, no AED terça-feira, uma pessoa que chegou lá para receber atendimento, vinha essa pessoa para o atendimento e vinha também um familiar dela. Enquanto quem conversou com essa pessoa façando, a Sandra Araújo, essa pessoa que veio para o atendimento, ela estava no chão,
se arrastando pelo chão, literalmente, qual se fosse um lagarto, alguma coisa do tipo. E assim, é impactante, né? Porque até então eu sabia, através dos livros, das experiências nas reuniões mediúnicas em que os espíritos que se comunicam falam sobre isso, mas assim, presencial, de fato, ali a gente pode entender como uma subjugação, aquele caso. E é impactante, de fato, é impactante. E muitas vezes não, na grande maioria das vezes, o subjugado ele não consegue sair por si só dessa situação. Precisa de todo um aparato, precisa de uma assistência espiritual, assistência de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, de ordem da área da medicina, né? É fundamental tudo isso. Então, Kardec define esses 3 tipos de obsessão, mas o que causa, né? O que de fato ocorre para que a gente se deixe influenciar por esse tipo de situação? Uma coisa que é fundamental e nós compreendemos, nós tratamos disso muito na doutrina espírita, que é a frequência energética, né? Nós somos energia, nós somos os nossos pensamentos geram energia, as nossas atitudes geram energia, e isso acaba que trazendo uma afinidade vibratória com aqueles que estão pensando e na nossa mesma sintonia, né? Então, se eu estou com sentimentos, por exemplo, eu sou viciado em álcool, eu sou alcoólatra, e aí quem me domina é o álcool, eu não tenho poder sobre mim mesmo. Quando eu já inicio a vontade e o desejo de fazer uso da bebida, eu já atraio ali para próximo de mim espíritos desencarnados que estão nessa condição de achar que eles bebem também. Na verdade, eles sentem os fluidos e aquilo alimenta o desejo deles, e é como se eles de fato estivessem fazendo o uso do álcool. Então, a afinidade vibratória é uma das questões que nos une aos desencarnados, assim como também aos encarnados, que pensam tal qual como nós. Afinal de contas, quando a gente liga, estou com vontade de beber, de tomar uma, como se diz no popular. Eu vou ligar para um amigo meu que é parceiro, vamos junto, e o outro já topa, está na mesma sintonia. Então, essa afinidade vibratória, ela funciona assim de tal forma, tanto para situações positivas, quanto também, nesses casos, para serem causas de processo de obsessão. A gente tem situações também ocorridas nas encarnações anteriores, né? A gente está reencarnado e o que ocorre? Nós tivemos parceiros do passado e aí eles ainda estão desencarnados e a gente está buscando uma transformação, uma melhoria. A gente já adentrou a doutrina espírita, por exemplo, e aí compreendeu essa relação que há entre os 2 planos da matéria e o plano espiritual, e aí esse nosso parceiro lá de uma experiência anterior não aceita essa nossa condição, essa nova condição que a gente está buscando, e acaba que nos influenciando assim de forma muito pesada, né? E a nossa fraqueza moral, né? A fraqueza moral é um ponto, eu diria que o mais forte para a permissão dessas influências em nossas vidas, porque a gente é como se a gente não tivesse domínio sobre a gente mesmo, a gente não tem a personalidade, tudo que as pessoas colocarem para a gente faz, e isso ocorre muito por uma questão de uma situação em que a pessoa quer fazer parte de um determinado grupo, e tudo que for oferecido, a pessoa aceita, tudo que for jogado para ele aceita. Isso é uma fraqueza moral, porque a pessoa não tem uma personalidade definida. E aí, na ausência dessa definição de personalidade, o que ele
vai acontecer? Ser influenciado a todo instante e se torna, mais uma vez, um joguete nas mãos tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. E isso, a gente, no livro Acontecendo na Casa Espírita, a gente percebe que essas influências, elas ocorrem assim de forma sutil, né? Elas são muito sutis, elas não são, claro que no momento ela se torna de fato bem forte na vida da gente, mas elas iniciam com pequenas situações, com pequenas influenciações que a gente vai se deixando levar, quando se dá conta nós já estamos na boca do furacão, no olho do furacão. E aí o que acontece? A gente não tem forças sozinho para superar aquelas situações que estão sendo impostas na vida da gente. Começam com pequenas influenciações, a gente se deixa levar e quando se dá conta nós estamos numa situação bem delicada, né? Então, é preciso que a gente tenha muita atenção, porque, vou utilizar aqui o termo, a entrada do mal ou a influenciação do mal nas nossas vidas, elas acontecem de forma muito sutil. Mas elas só vão acontecer, elas só vão, de fato, nos influenciar com a nossa permissão. E aí, a necessidade de a gente entender esse fenômeno, como a coisa se dá, de que maneira ocorre, e a partir do conhecimento a gente encontra saídas, encontra possibilidades para superar essas situações. Quando a gente deixa essas brechas, né, são brechas perigosas, as intromissões elas começam por isso, né? Volto a dizer, o exemplo da Casa Espírita, né? Aconteceu na Casa Espírita. As fofocas, né? O sentimento de vingança, a raiva, o ódio, o rancor. Então, tudo isso são brechas perigosas que a gente vai oferecendo aos nossos inimigos aqui que são contrários àquilo que a gente pensa, né? Então, nós somos os responsáveis por permitir ou não permitir essas influências exteriores. Mas nós temos o hábito de jogar a responsabilidade sempre para o outro, né? A culpa é dos espíritos, é dos obsessores. Não, a culpa é nossa. Porque nós somos os autorizadores disso, porque só vai entrar na minha casa quem eu permitir. Ou todo mundo entra nas nossas casas, assim, de qualquer jeito, a qualquer hora e a todo instante. Ou só entra se eu permitir. Vai chegar um estranho, eu quero entrar na tua casa aí, eu vou abrir a porta e deixar entrar? Acho que não, né? Então, esse acesso ele só ocorre com a nossa permissão. Não adianta a gente jogar a responsabilidade para os outros. Então, essas pequenas brechas de que falei estão nas queixas, né? A gente acha que uma reclamação, uma lastimação aqui parece algo inofensivo, mas são pequenas fissuras que vão sendo abertas por conta dessas queixas nossas. O azedume, a cara fechada, no popular, né, cearês, a pessoa zangada demais, né? Então, isso também são brechas que a gente vai oferecendo para aqueles que desejam nos influenciar de alguma forma. As brigas, as discussões. No trânsito é muito comum. Quantos e quantos exemplos a gente não já ouviu falar pela imprensa, pelos rádios, jornais da vida, de pessoas que são assassinadas por conta de uma discussão de trânsito, né? Então, outra coisa que nos afeta, que a gente deixa brechas também, é a angústia. Quando a gente está muito angustiado, a gente tinha uma expectativa diante de uma situação, e essa expectativa ela não se cumpre, aí a gente acaba se angustiando e deixando a tristeza, a melancolia tomar conta da gente. Esse é mais um espaço perigoso que nós oferecemos, é mais uma brecha que nós damos
para essas influenciações. Comentários deprimentes. Quando a gente perceber alguém falando de uma outra pessoa e esse falar é pejorativo, ou a gente tenta mudar o assunto, ou a gente pede licença e vai para uma outra direção, fazer alguma outra coisa. Se houver possibilidade de a gente esclarecer a pessoa no que diz respeito ao que ela está dizendo, que a gente o faça. Se não houver, a gente pede licença. Mas não vamos adentrar na mesma história, porque aí é que entra a questão das fofocas e a gente vai abrindo de uma fissurinha, vai ficando uma brecha do tamanho de um braço que dá para passar. A irritação constante é outra situação, né? A gente se irrita com muita facilidade. Eu estou falando aqui especialmente de mim, né? Eu luto todos os dias porque eu sei que esse é um dos pontos deficitários da minha vida. Essa irritação. Eu trabalho duro para conter isso, mas não é fácil, né? Como Paulo dizia, Paulo de Tarso, é o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porque é da nossa personalidade ainda. Eu não consigo superar aquilo, ainda é mais forte do que eu. Então, há um trabalho cotidiano que precisa ser feito por cada um de nós. A enfermidade também nos traz, quando a gente está adoentado, a gente acaba que abrindo um espaço maior para isso, porque a gente vai para a lamentação, a gente vai para a reclamação, por que eu estou doente, não sei o quê, por que Deus está me castigando, é isso e aquilo outro. E uma outra situação é a delinquência, né? As pessoas que têm o pensamento voltado para cometimento de crimes, para ser desonesto, para roubar, para matar, para fazer tudo aquilo que não seja, que esteja fora da lei, das leis humanas e das leis divinas, a gente oferece um espaço aí vasto para que as influenciações negativas elas ocorram em nós. Então, quando nós negligenciamos os devidos cuidados, nós oferecemos esses espaços. São pequenos descuidos mesmo, que aí isso vai acumulando de forma gradual, as consequências vão aparecendo, e aí a gente chega a uma situação obsessiva de fato, né? Então, essas situações, elas precisam ser tratadas e cuidadas diariamente, a todo instante. É o vigiar e orar que nos é orientado a fazer no Evangelho, né? No texto bíblico. Se a gente não estiver cuidado com os nossos pensamentos, a gente vai adentrar em situações calamitosas, que a dificuldade para a gente sair depois é muito grande. É claro que é possível sair, é claro que é possível retornar à nossa normalidade aqui, entre aspas. É claro que é possível a gente retomar a nossa vida de uma maneira mais equilibrada. De que maneira a gente vai fazer isso? Cuidando dos pensamentos, a gente precisa ter cuidado com isso. As emoções, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente se deixa levar muito facilmente por questões que são contrárias àquilo que nós pensamos, e aí a gente oferece todo e qualquer tipo de situação para que as pessoas dominem a gente, e a gente não tenha, de fato, atitudes que sejam corretas no nosso caminho. Mas aí a gente tem também o antídoto para isso, né? Primeiro, a gente tem as casas espíritas, estou falando aqui do nosso nicho, né, religioso, a gente tem as casas espíritas, a gente tem os amigos, a gente tem os familiares, a gente tem inúmeras pessoas. De ontem para hoje, e nesse período de carnaval, é muito comum as pessoas se esbaldam realmente, liberam tudo, fazem uso do álcool de forma abusiva, enfim. E aí as atrações são muito grandes. Estava saindo de casa ontem, hoje pela manhã ainda já, e um rapaz, um profissional da área da construção civil, faz serviços muito bons e tudo, ele já estava virado da noite para o dia, já estava no dia quase todo sentado aqui num local próximo, bebendo. É impressionante como, e aí a gente percebe que um caso como esse já está
um processo de obsessão assim, muito mais grave, não é mais uma obsessão simples. Talvez não esteja subjugado aí, mas já está muito próximo disso. E olha, 24 horas virado. Gente, isso é impressionante. Ser humano, por mais que a gente tenha muita energia, mas uma hora a gente desaba, né? Por isso eu passei a compreender essa influenciação dos espíritos nas nossas vidas. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu não tinha a menor noção a respeito disso. Estou falando isso porque eu fiz uso de álcool, né? Então, tinha momentos que eu não tinha domínio sobre a minha pessoa. Não tinha domínio. E aí botava na cabeça e me dirigia aos locais onde ia encontrar os parceiros. E os parceiros encarnados, né? E os desencarnados já estavam aos montes na minha cola, que hoje eu compreendo isso, né? Mas aí a gente também tem como curar isso, né? Existe o antídoto, que é a nossa própria reforma íntima, a nossa transformação moral. Se eu me cuido, se eu busco o aprendizado, se eu busco o entendimento, se eu procuro o desenvolvimento moral, se eu sou uma pessoa mais firme, tenho uma personalidade mais forte no sentido de dizer não para aquilo que eu sei que vai me fazer mal, aí já é um passo importante. Para vocês terem ideia, eu comecei a pensar parar na ideia, pensar no fato de deixar o uso da bebida. Isso foi em 2003, após um acidente que eu sofri e que cheguei ao Lar dos Humildes. Gente, eu cheguei lá de forma figurada com 200 quilos nas costas, aproximadamente, e já saí de lá com mais da metade desse peso retirado. E aí eu comecei a entender, puxa, que negócio mágico, né, entre aspas, é esse, né? E aí comecei a entender, mas para você ter ideia, eu passei ainda 7 anos para poder ter uma libertação total do álcool. Entende? Mesmo entendendo, estudando, frequentando, já participando de reunião mediúnica e tudo mais, mas praticamente 7, 8 anos depois foi que eu consegui a libertação total. Então, não é um processo fácil quem vive na dependência química, né, qualquer que seja ela. E o álcool tem uma facilidade, você encontra em toda esquina, né? Então, esses são processos difíceis de transformar, de que a gente busque essa reforma íntima, essa transformação. Mas aí a gente tem um apoio familiar, a gente tem um apoio dos amigos, repito, a gente tem um apoio da Casa Espírita. E esse apoio na minha vida foi fundamental. Começando dentro de casa, com a minha companheira, que me compreendeu, me abraçou e me ajudou a sair desse processo. E no trabalho espírita, na Casa Espírita, os amigos do Lar dos Humildes, todos. E aí comecei a compreender a importância da prece, da vigilância, o tratamento espiritual que a gente faz, ou atendimento espiritual, e o estudo, principalmente o estudo da doutrina espírita, né? Nós temos aqui a Iraci Sampaio, que é a coordenadora da área de estudo do nosso Lar dos Humildes, que faz um trabalho belíssimo de difusão desse trabalho. Para você ter ideia, nós tivemos mais de 400 pessoas inscritas para todos os nossos cursos no início desse ano. Né? Então, as pessoas há um despertar para isso, né? E esse despertar com a compreensão que a doutrina espírita nos apresenta é fundamental, né? E a gente precisa ter cuidado com isso, porque a obsessão ela afeta a nossa saúde. A gente tem problemas físicos, problemas mentais. Um exemplo disso aconteceu na Casa Espírita era o esposo de uma das personagens do livro, que era responsável pelo atendimento fraterno, atendimento espiritual lá na casa. Ela tinha uma base moral muito forte. As investidas sobre ela foram muito grandes, mas não conseguiram alcançá-la de forma direta. Aí, de que maneira conseguiram alcançá-la? Através do seu companheiro, que adentrou numa instituição religiosa, se fanatizou em relação a isso e acabou dando espaços breves, chegando à situação de loucura, inclusive sendo tratado de forma nessa situação com estado de saúde de loucura realmente, que foi diagnosticado, né? E que
aos poucos ele foi, quando chegaram ao fundo do poço, porque diante disso ela se afastou para ir cuidar do companheiro dela. Mesmo diante de todos os absurdos que ele cometia, pegava todo o dinheiro que tinha, dava lá nessa entidade religiosa e se tornou fanático de fato, né? E diante disso, ele trouxe sérios problemas para a família, para ela e para ele mesmo, né? Mas quando chegou-se ao fundo do poço, né, e que houve assistência tanto espiritual quanto dos irmãos desencarnados, do dirigente da casa espírita, que foi até a casa dela, saber notícia, como estavam, e que solucionaram os problemas materiais mais urgentes, e aí trouxe um alívio para aquela pessoa, trouxe um alívio para aquela companheira de trabalho, né? E aos poucos foram sendo feitos os tratamentos em relação ao esposo, e 5 anos depois ele estava liberto da obsessão, né? Que era um processo obsessivo grave, muito sério, né? Então, a obsessão ela afeta a nossa saúde física e mental. Então, a gente precisa estar muito atento a isso para que a gente não adentre nisso. Quando a gente sentir, por exemplo, sintomas de ansiedade, e isso for uma coisa constante, depressão, insônia, dores inexplicáveis, a gente com preguiça de fazer as coisas, com uma personalidade diferente daquilo que nós somos, para que a gente, quando a gente se torna influenciado por essas criaturas, e que a gente vive esses exemplos que eu citei aqui, né, a gente acaba se entregando a esse processo obsessivo. Por isso, sempre a orientação de que nós precisamos agir com responsabilidade para conosco, perdoar infinitamente, perdoar a tudo e a todos, para que a gente tenha uma fortaleza maior diante daquilo que é necessário e que a gente não sofra tanto as influências dos desencarnados e também dos encarnados que não desejam que a gente siga no nosso caminho de forma mais tranquila. E a gente vai parando por aqui e deixando espaço para o Pinga Fogo.
Estamos de volta, menino! E olha que o tio Neto falou bem, viu? Bora, que agora no segundo bloco estamos aonde? No Pinga Fogo. Pega a cubuca de cuscuz, pega a água fluidificada. Menino, fui tentar pegar meu cuscuz, não deu tempo, pois é a hora do Pinga Fogo. Pois bora, tio Neto, tá preparado para o Pinga Fogo? Agora temos aqui a nossa querida Iraci na fila e a Françoise Marie. E aí, Iraci, tem alguma pergunta do chat? Ou alguma pergunta, outra pergunta? Diga lá que o tio Neto escuta. Lá. Não, só no chat ninguém perguntou, mas eu quero registrar a Larice e a Rosana, que estão online com a gente, certo? Assistindo e dizer que estão colocando que elas estão presentes. E, quanto à questão de pergunta, o Neto colocou a questão do processo obsessivo que pode adentrar a nossa casa com pessoas que estão mais frágeis e que não têm o costume da prece. E eu lembrei do Evangelho no Lar, como, acredito, um antídoto. E eu queria que o Neto falasse sobre o Evangelho no Lar e as maravilhas dele para conter esse processo obsessivo. Verdade, bem lembrado, Iraci. O Evangelho no Lar é uma ação, assim, grandiosa, mas muito simples de ser feita, né? Se você não é espírita, pegue lá o seu texto bíblico ou um livro de mensagens edificantes, faça uma oração antes, coloque ali ao seu lado um copo com água, abra o livro lá de forma aleatória ou de ordem continuada, enfim, e faça uma leitura daquele texto. Leia, procure interagir se tem mais pessoas em casa que participam, procure compreender a mensagem, reflita sobre ela e, ao final, faça uma outra oração de gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, a nós espíritas, aos bons espíritos, né, para que a gente possa ter essa influenciação positiva no nosso lar. Nós espíritas utilizamos basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo ou outras obras também, de mensagens psicografadas pelo Chico Xavier, através do Emmanuel e de outros espíritos diversos, que fazem com que a gente sinta essa presença benfazeja, é o novo, né? Essa presença boa na nossa vida, para que a gente tenha no cotidiano essa assistência espiritual mesmo. O que ocorre quando nós fazemos o Evangelho no Lar? Por isso a importância de um horário fixo e determinado. Por qual razão? Porque é um compromisso que nós assumimos perante nós mesmos e perante a espiritualidade que nos acolhe, que nos ampara, porque naquele instante, se necessário for e se permitido for, eles trarão aqueles espíritos que ainda necessitam do aprendizado do Evangelho para ouvir a mensagem daquele dia. Ou, muitas vezes, desses espíritos podem ser até inimigos nossos do passado, mas eles serão orientados, lembrando bem, que não é reunião mediúnica, não é reunião para ter manifestação mediúnica, é reunião para estudo do Evangelho, reunião para elevar os sentimentos e os pensamentos, para que a gente traga proteção para o nosso lar, para a nossa família e para todos aqueles que estejam ao nosso derredor, inclusive no contexto da vizinhança, que também tem uma assistência muito grandiosa. Os Espíritos nos falam isso em diversas obras, que o Evangelho no Lar, ele traz uma aura de proteção para todo um contexto de uma região próxima onde nós realizamos. Bem interessante o que Esse é o pensamento da... É porque a gente está pensando junto, Paloma. Mas é muito bom a gente ver. Quando eu vi o tema hoje, eu fiquei bem interessada. Justamente a tua fala no início, eu vou anotando, né? Os pontos
que me chamaram a atenção, e é interessante para os ouvintes que estão em casa, ou que estão assistindo, ou que vão assistir esse programa, a gente observar que, que o Neto citou as três fases, né? Simples, uma obsessão simples, um estado um pouco mais agravado, a fascinação, e depois a subjugação, quando você não toma, né, mais decisão nenhuma. O espírito já domina todo o seu corpo, né? Então, a obsessão é um tema que é bem interessante a gente estudar, observando que nós estamos cercados, como diz o apóstolo Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Em todo lugar que a gente anda, nós estamos cercados por espíritos. E tu falaste pelo período do carnaval, no álcool, mas eu acho que eu sinalizaria também o uso desregrado do sexo, da gula e de outros mais que o carnaval ele nos ali propicia, né? Já que a palavra carnaval vem da carne, tudo vale. Então a gente passou por um período aí, a gente vai ver a casa espírita lotada agora. Não só a casa espírita, mas os templos religiosos lotados. E aí vem minha pergunta, tio Neto. Por que depois do carnaval as igrejas, os templos ficam lotados? Será que é arrependimento? Será que é uma mão na consciência? O que é isso? O que é esse fenômeno que a gente observa pós-carnaval? Tio. O que ocorre? Eu acho que é uma junção de várias coisas, sabe, Diafran? É o remorso, porque quando as pessoas que são dependentes químicas, né, do álcool, de forma mais específica, eu posso falar do álcool porque é uma experiência que eu vivi. Quando é no dia seguinte, a ressaca moral é muito grande, E a gente quer encontrar algum suporte para quem tem ainda um pouco de moralidade, certo? Dentro de si. As pessoas que não estão nem aí mesmo, não estão nem aí para o que vai ser o amanhã, que quer se esbaldar tudo hoje e amanhã, seja lá o que for, não importa, moralmente não está nem preocupado com nada, eles continuam na mesma balada, certo? Continuam no mesmo ritmo. Mas a gente que tem, as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento moral, elas vão sentir uma ressaca moral muito grande. Um processo de tristeza, de melancolia e de sofrimento de ordens diversas, porque aí já tem os problemas relacionados no âmbito familiar, aquelas pessoas que são que têm o seu cônjuge, né? E aí nós homens somos mestres em criar a situação para no carnaval fugir, né? E aí quando percebe a bobagem que fez, e quando vai retornar, aí a companheira quer dar uma pancada, né? Um puxão de orelha daqueles, aí a gente se torna mansinhos, né? E aí quem tem um pouquinho de conhecimento moral vai perceber, vai sentir isso, e vai perceber que fez errado, fez bobagem, né? Fez bobagem. E aí busca isso como forma de se redimir perante os familiares e perante si mesmo até. A gente não vai colocar aqui e dizer que a gente quer se redimir só perante os outros, não. Perante nós mesmos. Porque a ressaca moral é muito forte. Além dos problemas, prejuízos financeiros, né? Porque você gasta aquilo que não tem, né? E aí depois vem a cobrança. Eita, que ver com juros e correção monetária. Fala, pitoresco, dá uma pitorescada aí. Não é à toa que entre o carnaval e a Páscoa existe esse intervalo de 40 dias chamado quaresma, né? Justamente para dar tempo das pessoas refletirem, né, sobre os seus erros, sobre os seus arrependimentos, né? Apesar de ser uma invenção da igreja, realmente é algo assim até bem-vindo, né? Muito providencial para aquelas pessoas que porventura perceberam erros, arrependimentos, viram que exageraram no carnaval.
Agora, Neto, você falou de exemplos muito interessantes. O tema da obsessão é interessantíssimo e muito caro a nós espíritas, mas você falou de outro tema também muito interessante também, que é o alcoolismo, que nós sabemos é uma doença até incompreendida, né? Porque muitas vezes ela é mais forte que o indivíduo, as pessoas às vezes podem confundir com uma sem-vergonhice, pode até ter algum traço de falha de caráter por trás dela, mas realmente é uma doença mesmo, ela maltrata, e eu queria que você me respondesse o seguinte, dado a sua experiência. Podemos presumir que toda pessoa que busca o álcool, ela tem um trauma ou está fugindo de alguma coisa? É muito provável que sim. Quando a gente coloca todas as pessoas, tem um certo perigo, né? Quando a gente vai colocar tudo no mesmo pacote, é meio receoso a gente fazer isso, né? Mas eu diria que uma parcela muito significativa, sim. Por quê? Porque nós somos mestres em fugas, em fugir, nós seres humanos. Nós estamos vivendo, a gente vive uma situação que nos afeta emocionalmente, nós não temos uma capacidade moral suficiente para sustentar aquilo, e aí nós procuramos as fugas. Aí as fugas estão no álcool, estão nas drogas ilícitas, como a Fran falou, no sexo de forma desregrada, na irresponsabilidade perante o seu corpo físico, no alimento compulsivo, enfim, uma série de situações, né? E aí muitos se entregam ao trabalho de forma desordenada, sem dar tempo ao descanso, ao repouso que o corpo necessita, né? Então tudo isso são questões que a gente caminha nessa direção, nós seres humanos. E eu diria que uma parcela muito, muito significativa que busca nessa direção, que vai por esse caminho, é justamente por ocasião disso, porque procura uma fuga. No meu caso específico, era a necessidade de fazer parte de um grupamento. Então, o grupamento fazia uso do álcool, então, e eu queria estar naquele grupo, eu tinha que fazer uso do álcool. E assim, nas diversas situações. Obrigado, Neto. Paloma? Excelente, excelente. E aí, Iraci, tem alguma coisa a dizer? Eu estava até aqui pensando, tio Neto, ontem, como a questão do pensamento é real, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que pensa, ainda mais no planeta em momento de transição e também no clima que o carnaval traz. A gente tem que pensar muito nos nossos pensamentos, prestar atenção. Aí eu pensei, por que não fazer um biscoito tareco em 20 minutos? O tareco fez sucesso aqui em casa. Fala, Iraci! Oi, é só colocar uma questão sobre alcoolismo, certo? Porque é uma coisa que eu estudo um pouquinho sobre esse tema. Dizer que o alcoolismo é uma doença incurável, certo? Que ela afeta a mente, o corpo e o perispírito. O primeiro gole de qualquer bebida alcoólica você pode beber e não estar acompanhado. Mas a partir do segundo você já entra num processo de acompanhamento de irmãos que necessitam da energia que essa substância, quando ingerida, emana. Então, ela fica ao derredor das pessoas que utilizam álcool, em qualquer quantidade, porque ela tem esse viés, certo? Algumas pessoas sucumbem, e como o alcoolismo é uma doença, como, por exemplo, quem tem problema de glicose, diabetes, só que a questão da estigmatização e as pessoas não se entendem como doentes, porque o álcool é uma droga lícita, mas é uma droga, certo? E que ela faz esse tipo de dependência, certo? Então, é só esse esclarecimento que eu queria colocar, sabe? E que, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente só fala nesse assunto, porque ele é muito instigante, tá certo? Posso só fazer um adendo, Iraci? Uma peculiaridade do alcoolismo é que
muitas vezes a pessoa ela só se dá conta de que ela tem um problema quando já destruiu totalmente a sua vida, né? Então, tem essa peculiaridade, né? A pessoa demora a se perceber como alguém doente, como alguém que tem um problema, até que sobre pouco ou quase nada para salvar. Eu só quero fazer um convite, quem tem problema com álcool, procure uma entidade chamada Alcoólicos Anônimos, tire o seu preconceito do lado e procure, quem está com problema, procure Alcoólicos Anônimos, que com certeza vai ter alguma solução. E tem uma fala, né, que é muito comum entre os alcoólicos, que a gente nunca toma só uma. No que você disse aí, Iraci, que com a primeira dose, ela a pessoa pode não estar acompanhada, mas a partir da segunda, sim. Porque nunca se toma só uma. Não, vou tomar ali uma dose de uma bebida e acabou. Não existe. Não existe. Fala, Isabel. Ai, gente, esse tema, obsessão. Boa noite, viu, Neto? Seja muito bem-vindo esse retorno à casa paterna. Então, já vimos que o tema alcoolismo e espiritismo é um tema para próximos capítulos, viu, Neto? Venha conversar com a gente, você irá ser para abrir esse debate. Mas eu queria resgatar só nesses minutinhos finais o livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Que é um livro que nos fala sobre obsessões, mas a gente tem, o Neto falou aqui da obsessão simples, que não é tão simples, mas lembrando o apóstolo Paulo, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhos. Então, algumas pessoas pensam que só a obsessão é aquela pessoa que está sentindo mal, que está chegando na casa espírita. Não, gente. Baixou a vibração, esqueceu de agradecer, é poliqueixoso, é aquela pessoa maldosa. Todos esses vícios morais atraem obsessões, né? E aí nós vemos que não é... A gente está falando aqui, a gente ficou pontuando sobre o álcool, mas não é só álcool, não é só sexo, a maledicência, né? O fanatismo, nós estarmos fofocando também, falando mal das pessoas. A gente vai esquecendo o principal que o Espiritismo nos fala, está lá na questão do Livro dos Espíritos, que Jesus nos fala sobre a verdadeira caridade, né? A benevolência para com todos, a indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas, como Jesus nos ensinou. Então, são esses indicativos que vão nos mostrando o caminho e a gente vai conseguindo, além da prece, como diz nosso amigo Emmanuel, não vai dar tempo já, a gente já está encerrando aqui para a prece. E aí, na verdade, é só uma colocação, viu, Neto? Vai ficar o convite para você retornar, para a gente falar sobre esse outro tema, e a gente poder falar aqui com os nossos amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Que é áudio, que todos nós precisamos utilizar ferramentas como a armadura da oração, da prece, né, o pensamento positivo, para que nós possamos sintonizar com os benfeitores, sintonizar com Cristo. E não é que a gente vá se libertar de obsessão, é conseguir ajudar esses irmãos que estão necessitados de compreensão e ajuda do outro lado, no plano invisível. Então, muito obrigado, Neto. É excelente, pessoal. Tio Neto, obrigada pela presença, muita paz e muita luz. Gente, fica o convite, prece essencial, o cuidado com os pensamentos. E faça como eu. Se vier um pensamento estranho, faz um biscoito, bate um bolo, que aí você vai comer com muito amor algo que você fez com a mãe e mostrou para o obsessor. E aí, tu sabe fazer um bolo? Eu sei. E vamos finalizando nossa noite com a prece final. Eu gostaria de chamar ela, a nossa aniversariante de ontem, nossa Fênix,
Françoise Marie. Gente, a Fênix aqui é a Isabel e a Carol, que são mais louras do que eu, mas embora. Vamos fechando para a gente fazer a nossa prece. Mestre Jesus, irmão maior de caminhada, que possamos agradecer todos os dias pelas benesses que recebemos, por eflúvios de luz que emanamos quando falamos no Evangelho do Cristo. Agradecemos imensamente a presença do Neto aqui hoje, tratando de um assunto tão sério, tão necessário, que é a obsessão, que é sermos manipulados por entidades que ainda muitas vezes não conhecem ou não sabem o quão mal estão fazendo a cada um de nós, muitas vezes devedores do passado, que não nos perdoam, ou espíritos imprevidentes que se sentem irmanados pelos nossos mesmos pensamentos, nos desviando do nosso compromisso terreno. Senhor, abençoa cada um de nós, os nossos lares, a todos aqueles mais pequenininhos que ainda não perceberam que fazer o bem vale muito a pena. E que a nossa noite seja produtiva. Ilumina-nos, Senhor, e faze-nos trabalhadores da última hora, divulgando o Evangelho, a boa nova, a quem quer que seja. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, o mês de março chegou e junto com elas vem as águas de março fechando o verão. Já não aguento mais. Esse chove não molha. Tira a roupa do varal e bota a roupa do varal. Lembre-se, bebam bastante líquidos, se cuidem e este mês de março o Cuscuz estará recheado de novidades. É isso. Tchauzinho, tchauzinho. Até próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Eu tô